Eu não lembro exatamente o que estava fazendo quando o telefone tocou. Tudo o que eu lembro é que estava em meu escritório, em São Paulo, à luz do dia, iluminando através da grande janela de vidro, refletindo sobre as pilhas de relatórios financeiros e documentos da empresa que eu estava revisando. Eu sou Matheus Silva, CEO de uma das maiores empresas de segurança digital do Brasil. E, com o tempo, me acostumei a acreditar que o trabalho era tudo e que importava na minha vida. Dinheiro, sucesso e poder eram as minhas prioridades. E isso nunca me foi questionado até agora. Mas naquele dia, algo me fez atender a ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu ignoraria. Mas de algum jeito, eu sabia que não podia deixar de atender. Talvez fosse algum novo cliente. Talvez um problema importante. Eu era alguém que gostava de controlar todos os aspectos da minha vida. Quando atende a voz do outro lado da linha, me fez congelar. Oi, eu sou o Dabi, filho da minha mãe. Lina, ela caiu e não está acordando. Tem alguma coisa vermelha ao redor dela. Aquelas palavras, aquelas frases ditas por um menino de 6 anos, me atingiram como um raio. Dabi? Lina? O nome de Lina ecoou na minha mente, e eu imediatamente percebi o que estava acontecendo. Lina, a mulher que eu amei, que eu deixei sem explicações anos atrás. E agora, o filho dela, o filho que eu nunca soube que existia, estava pedindo ajuda a mim. Eu estava ouvindo pela primeira vez a voz de meu filho. Ele estava em perigo. E eu não sabia como reagir. Borro? Você tá falando da Lina? A mãe de quem, exatamente? Eu tentei disfarçar o pânico que estava começando a tomar conta de mim. Sim. Ela está no chão. Ou acorda. Eu tentei ligar para os bombeiros, mas acho que cliquei errado. Por favor, ajuda. O medo na voz de Davi me fez sentir um nó na garganta. Eu sabia que precisava agir rápido. Davi, fique calmo. Eu vou chamar ajuda. Onde está? Onde fica a sua casa? Eu disse, tentando manter a calma, embora estivesse morrendo de medo. Eu tô em casa. Rua das Flores, número 24, a casa com a caixa de correio torta. Mãe sempre diz que é a casa que o caminhão de lixo sempre bate. Cada palavra de Davi parecia mais um soco no meu estômago. Ele estava descrevendo a casa de Lina, onde passamos tantos momentos juntos. A casa estava tão vívida na minha memória, mas o que mais doía era perceber que, durante todo esse tempo, eu havia falhado completamente em estar presente na vida dela, e agora, na vida de meu filho. Como eu fui tão cego, eu desliguei a chamada, e imediatamente chamei minha assistente para preparar tudo. Prepare um voo para São Paulo agora e chame uma ambulância para a Rua das Flores. É urgente. O que ele faria? Como eu podia consertar isso? Não sabia nem por onde começar. Mas uma coisa eu sabia. Davi era meu filho. Eu não podia mais correr de minha responsabilidade. Eu precisava estar lá, mesmo que não soubesse se Lina me aceitaria de volta. Mas eu sabia que ela e Davi precisavam de mim. Chegando em São Paulo, eu corri para o endereço que Davi me deu. A rua estava quieta. As casas eram simples, mas a casa de Lina parecia estar exatamente como eu lembrava. A caixa de correio torta, a árvore grande no jardim, cada detalhe parecia ter sido congelado no tempo. Eu bati na porta com uma força que me surpreendeu, meu coração batendo acelerado. Lina abriu a porta. Ela estava visivelmente cansada, com os olhos vermelhos. Mas seu olhar era o de uma mulher que havia sido ferida muitas vezes. E agora estava pronta para se proteger a todo custo. O que você está fazendo aqui, Matheus? Ela perguntou. A raiva evidente em sua voz. Você não tem direito de aparecer na minha porta depois de tudo que fez. O que você quer? Que você quer? Eu sabia que minha presença aqui não significava nada para ela, especialmente depois de tudo o que eu havia feito. Eu a deixei sozinha, sem explicações, sem uma palavra sequer. Eu não tinha desculpas, nem direito de pedir perdão. Mas eu precisava tentar. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, Lina, mas há algo que você precisa saber. Eu sou o pai de Davi. Eu disse isso mais com peso na consciência do que com certeza. E eu quero fazer o que for necessário para ajudar. Eu não posso continuar ignorando isso. Eu sei que errei, mas agora eu quero fazer a coisa certa. Ela olhou para mim, seus olhos parecendo analisar cada palavra que eu dizia. Por um momento, ela parecia surpresa, mas logo a raiva tomou conta novamente. Você realmente acha que eu vou deixar você entrar na vida do Davi, depois de tudo o que fez? Ela gritou, quase sem fôlego.
Você simplesmente desapareceu, Mateus. Você não merece ser parte da vida dele. Eu sabia que ela estava certa. Eu não merecia. Mas mesmo assim, algo dentro de mim não podia deixar de tentar. Eu tinha que tentar, por Davi, por mim mesmo. Eu sei, Lina. Eu sei que não mereço nada, mas ele precisa saber que tem um pai, que eu estou aqui agora, não para apagar o passado, mas para ajudar no presente. Eu tomei um longo fôlego e a olhei diretamente nos olhos. Eu nunca deveria ter saído da vida de vocês. Eu sei disso agora. Eu quero mudar. Ela olhou para mim. A expressão dela era uma mistura de frustração e incredulidade, como se não conseguisse entender por que eu estava dizendo isso agora. Depois de tanto tempo, Davi não precisa de você. Ele tem tudo o que precisa, Mateus. Ele tem uma mãe que o ama e cuida dele. Não quero mais nada de você. Ela respirou fundo, e por um instante, algo em seu olhar suavizou. Eu não quero que você apareça mais na vida dele. Já é o suficiente. Eu vi a dor no rosto dela, mas eu não podia simplesmente sair. Eu não podia dar as costas novamente. Não depois de descobrir que Davi era meu filho. Não depois de ver o quanto ele precisava de mim. Mesmo sem saber. Por favor, Lina, me deixe tentar. Eu não tô pedindo para ser o herói, ou algo assim. Eu só quero estar lá para ele. Eu estava começando a perder a paciência, mas tentei controlar a voz. Eu só preciso dessa chance. Ele merece mais do que o abandono. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, o que parecia horas, mas na verdade foram apenas alguns minutos. Eu sabia que ela estava lutando com seus próprios sentimentos, com a dor que eu causei. Eu não sei o que você espera, Mateus. Ela sussurrou finalmente, quebrando o silêncio. Mas Davi, ele está lá dentro. Vai ser o que ele quiser que seja. Eu senti que uma parte de mim finalmente estava começando a ter algum sentido. Lina ainda estava magoada, mas ela estava disposta a me dar uma chance mínima, mas ainda assim, uma chance. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas uma coisa era certa. Davi precisava de mim, e eu não poderia deixar de estar presente. A porta se abriu um pouco mais, e Lina deu um passo atrás, permitindo que eu entrasse. Eu olhei para ela uma última vez, e vi a dor em seus olhos, mas também uma leve aceitação. Ela não queria, mas sabia que não podia me impedir de tentar. Eu entrei na casa, sentindo que aquele seria o começo de algo novo. Algo que eu nunca imaginei ser possível. Uma segunda chance para Lina, para Davi, para mim. Eu entrei na casa de Lina sem saber exatamente o que esperar. Cada passo que eu dava parecia me afastar do homem que eu tinha sido e me aproximar de algo novo, algo incerto. O cheiro familiar de café e pão fresco me envolveu ao entrar na sala. Era como se eu tivesse sido transportado de volta no tempo, para um lugar onde tudo ainda estava no seu devido lugar. Mas agora, tudo parecia diferente. A casa era a mesma, mas eu sabia que, ao cruzar a porta, minha vida mudaria para sempre. Lina estava parada na sala, com os braços cruzados e uma expressão de cansaço profundo. Ela não parecia mais a mulher vibrante de antes. O tempo, a dor e a solidão haviam deixado marcas visíveis em seu rosto. Mesmo assim, havia algo ali, uma força silenciosa que não me era estranha. Era a mesma mulher de sempre. Mas agora havia uma distância entre nós, um abismo que eu sabia que era impossível de preencher facilmente. Você pode ficar à vontade, Mateus. Ou melhor, não se sinta pressionado a fazer isso. Lina falou com uma calma gélida, como se tentasse esconder a raiva que ainda carregava dentro de si. Ela me olhava com um misto de desgosto e resignação, como se estivesse vendo um estranho em sua casa, não o homem que ela havia amado. Eu sabia que nada que eu dissesse iria mudar de imediato a imagem que ela tinha de mim. Eu havia partido sem um olhar para trás, sem pensar nas consequências que minha ausência teria para ela, e, mais importante ainda, para o filho que agora eu sabia que tinha. Eu respirei fundo e, com uma leve hesitação, me sentei no sofá. O silêncio que se seguiu era denso. Eu sabia que Lina não queria falar comigo, mas também sabia que eu precisava tentar. Não porque eu quisesse, mas porque agora havia um filho envolvido. Davi, nosso filho, e eu precisava estar lá para ele. Eu não sei por onde começar, Lina. Só sei que eu preciso que você entenda uma coisa. Eu nunca soube que tinha um filho. Eu não sabia. Minha voz tremia. Não porque eu estivesse fraco, mas porque a verdade soava tão estranha. Eu, Mateus, um homem que sempre teve controle de tudo, agora me via vulnerável, e essa vulnerabilidade me pegava de surpresa. Lina não respondeu. Ela apenas se virou e foi até a janela,
como se tentando fugir das palavras que eu estava dizendo. O olhar dela estava perdido lá fora, mas eu sabia que por dentro ela estava processando cada sílaba que eu falava. Você acha que eu vou acreditar em você? Depois de tudo o que aconteceu? Depois de você desaparecer sem ao menos dar uma explicação, sem sequer me procurar, depois de anos tentando sobreviver sem você? A voz dela estava mais baixa agora, mais cheia de dor. Eu podia ver a tristeza estampada em seu rosto, mas não sabia o que fazer com isso. O que eu podia fazer? Eu estava tão perdido quanto ela. Eu queria tocá-la, segurá-la, pedir desculpas de todas as maneiras possíveis. Mas sabia que nada disso poderia consertar o que eu havia feito. Eu estava tão envolvido com minha carreira, tão obcecado com meu próprio sucesso, que não percebi a gravidade das consequências da minha partida. Eu não percebi que havia deixado uma mulher sozinha e agora a vida nos colocava nessa situação desconfortável. Eu não sei se você vai me perdoar, Lina. Nem mesmo sei se isso importa para você. Mas eu preciso tentar, não por mim, mas por Davi. Ele é meu filho, e eu não posso mais ficar longe dele. Eu sei que você fez tudo sozinha, e você tem todo o direito de estar furiosa, mas ele precisa de um pai. Ele precisa saber que não está sozinho nesse mundo. Eu falei, a voz falhando ao final. Ela se virou, e pela primeira vez, me encarou diretamente. Seus olhos estavam um pouco mais suaves, mas ainda assim carregavam a ferocidade da mulher que havia sido forçada a ser forte sozinha por tanto tempo. Davi, ele é meu mundo. Mateus, eu passei 6 anos cuidando dele, sozinha. Eu fui mãe e pai para ele. E agora você vem me dizer que quer ser parte da vida dele. Como se fosse simples assim. Ela deu uma risada amarga e continuou, sem me deixar responder. O que você acha que vai mudar agora? Como eu posso acreditar que você está aqui por ele, e não apenas por você mesmo? Eu olhei para Lina, realmente olhando para ela pela primeira vez, e vi o que ela queria dizer. Não era sobre mim, não era sobre a gente, nem sobre o que eu queria, era sobre Davi. E eu percebi que Lina nunca quis nada para ela. Ela nunca quis nada, além de fazer o melhor para o filho. Eu a magoei profundamente, e não importava quantas palavras eu dissesse. O tempo que perdi não seria recuperado, mas eu precisava ser sincero. Eu sei que não posso apagar o passado, e eu não posso mudar o que aconteceu entre nós dois. Mas eu tô aqui agora, Lina. Eu quero fazer a coisa certa, não para mim, mas para Davi. Ele merece saber quem eu sou. Eu quero estar presente na vida dele. Eu não vou mais sair. Lina olhou para mim com um olhar que parecia avaliar cada palavra que eu dizia. A raiva dela estava evidente, mas eu também via uma parte dela que parecia hesitar. Ela tinha sofrido tanto, e agora eu estava aqui, tentando fazer algo que parecia impossível. Como eu podia pedir para ela confiar em mim, depois de tudo? E se ele não quiser isso? E se ele não quiser saber de você? Lina disse, a voz mais suave, mas ainda assim com um tom de dúvida. Ele já tem a vida dele, Mateus. Não posso jogar tudo para o alto só porque você decidiu aparecer agora. Eu sabia que ela tinha razão. Eu sabia que Davi podia não querer nada comigo. Ele nunca me conheceu. E agora, eu estava pedindo para ele aceitar um estranho como pai. Mas o que eu mais temia era que ele nunca tivesse uma chance de me conhecer. E pior ainda, eu temia que Lina estivesse certa em não me deixar entrar na vida de Davi. Eu me levantei e dei um passo em direção a Lina, mas parei antes de chegar perto demais. Ela me olhou, ainda com a mesma expressão resistente. Eu sabia que estava pedindo o impossível, mas não sabia como mais me expressar. Eu não quero que você me aceite de imediato, Lina. Eu não estou pedindo isso, mas eu quero que você me dê a chance de conhecer o seu filho. Eu quero tentar ser o pai que ele merece. Eu esperei. O silêncio entre nós dois foi pesado, mas eu sabia que Lina estava pensando. Ela estava tentando pesar tudo o que eu havia dito e fazer uma escolha. Eu sabia que eu não merecia essa escolha, mas ela me dava uma chance, e eu não podia deixar isso escapar. Tudo bem, Lina disse finalmente, quebrando o silêncio. Mas você não pode esperar que tudo mude da noite para o dia. Davi tem 6 anos. Ele está acostumado a uma vida sem você. Não vem achando que vai ser fácil. Eu sabia que não seria fácil. Eu sabia que não seria justo com Lina nem com Davi. Mas a partir daquele momento, eu estava decidido a fazer o que fosse preciso. Não mais como um homem de negócios, mas como um pai. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas eu estava pronto para lutar por isso. Lina olhou para Davi, que estava sentado no canto, observando tudo sem entender completamente o que estava acontecendo. Ele parecia tão calmo,
tão alheio à tempestade que estava prestes a se formar. Você tem que dar um passo de cada vez, Mateus, Lina disse. Se você realmente quer estar na vida dele, vai precisar conquistar a confiança dele. Não espere que seja fácil. Não espere que ele o aceite de imediato. Eu acenei com a cabeça, aceitando o que ela estava dizendo. Era come? Ou, não perfeito, mas um começo. E naquele momento, isso era tudo o que eu poderia pedir. Os primeiros dias depois da minha chegada foram difíceis. Lina e eu trocávamos poucas palavras, e eu sabia que ela ainda estava hesitante em me permitir entrar completamente na vida de Davi. Mesmo assim, eu estava determinado. Cada vez que eu via Davi olhando para mim com seus grandes olhos curiosos, eu sentia uma pressão indescritível no peito. Eu estava ali, fisicamente, mas a realidade era que eu ainda era um estranho para ele. Davi não me conhecia, nem sabia o que significava ter um pai. Eu poderia ser apenas uma figura distante, uma pessoa que ele veria, eventualmente, como um visitante. A casa de Lina era simples, mas acolhedora. A pequena sala de estar, com suas paredes decoradas com fotografias e algumas peças de arte, me fazia sentir como se estivesse visitando um lugar familiar, mas com uma grande diferença. A sensação de que eu estava tentando recuperar algo que nunca deveria ter perdido. Nos primeiros dias, eu apenas assistia Davi de longe. Eu não queria forçar nada. Eu sabia que ele precisava de tempo, de espaço para me conhecer, mas eu não podia evitar o desejo de me aproximar. A cada vez que ele passava por mim, eu sentia o impulso de falar de ser presente, mas me contei a mim mesmo que era melhor não apressar nada. Eu estava ali, para ele. Mas ele não sabia disso. Não sabia ainda que eu era o pai dele. Foi numa tarde, depois de uma conversa tensa com Lina, que algo inesperado aconteceu. Eu estava sentado no sofá, tentando fazer o tempo passar, enquanto observava Davi brincar com alguns brinquedos de montar, quando ele se aproximou com um olhar curioso, ainda desconfiado. Você é o pai da minha mãe? A pergunta saiu tão naturalmente da boca dele, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu fiquei paralisado por um segundo. Como? Ele sabia. Eu nunca havia falado sobre isso. Lina estava na cozinha, preparando o jantar, e nem percebeu que Davi tinha se aproximado de mim. Eu respirei fundo, tentando controlar a batida acelerada do meu coração. Eu sou Davi. Eu sou o seu pai, respondi com a voz mais calma que consegui. Eu sabia que naquele momento, uma verdade muito grande havia sido revelada, e que nada seria mais o mesmo a partir daí. Ele me olhou por um momento, como se estivesse tentando processar as palavras que eu acabara de dizer. Seus olhos se estreitaram, talvez tentando entender a profundidade daquilo, ou apenas tentando encontrar alguma semelhança entre nós. Você é como os pais dos meus amigos da escola? Davi perguntou com curiosidade. Ele parecia estar tentando encontrar um paralelo entre o que ele conhecia e o que eu estava dizendo. Eu poderia rir da ingenuidade dele, mas em vez disso, senti um nó na garganta. Eu não era como os pais de seus amigos. Eu não tinha estado lá para ele. Não tinha cumprido meu papel. E isso era algo que eu sabia que nunca poderia ser consertado completamente. Não, Davi. Eu não estive presente quando você nasceu, mas agora estou aqui. E eu quero ser o melhor pai que eu posso para você, respondi, minha voz falhando um pouco, mas tentando passar toda a sinceridade que eu sentia. Davi ficou em silêncio por um momento, apenas me olhando com atenção. Ele parecia absorver tudo o que eu estava dizendo. Não sabia o que ele pensava, mas de alguma forma, aquele silêncio me dava esperança. Talvez ele estivesse começando a entender. Lina entrou na sala, nesse momento, e eu sabia que ela tinha ouvido a conversa. Eu olhei para ela, tentando entender o que ela pensava, mas ela apenas balançou a cabeça e se aproximou de Davi. Não se preocupe, amor. O que o seu pai disse está tudo bem, mas nós vamos devagar. Você não precisa se sentir pressionado a gostar dele de imediato, Lina disse para Davi, com uma suavidade que só uma mãe poderia ter. Eu percebi que Lina estava tentando proteger Davi, tentando minimizar a situação para ele. Eu a entendi, mas ainda assim, não podia deixar de sentir que precisava fazer mais. Não era apenas sobre ser presente. Eu precisava ser alguém digno de confiança para ele. Eu fiquei em silêncio, observando Lina e Davi interagirem. A relação deles era sólida, fundamentada no amor e na paciência. Eu estava tentando encontrar meu lugar naquele equilíbrio, mas tudo parecia incerto. Eu ainda era um estranho, mesmo que o meu coração desejasse ser mais do que isso.
Nos dias seguintes, nossa rotina se estabeleceu, mas o gelo entre Lina e eu ainda estava ali. Eu tentava ser paciente, tentava mostrar a ela que eu estava realmente disposto a mudar, a ser um pai para Davi, a fazer o que fosse necessário. Mas Lina não se deixava enganar com facilidade. Ela estava tão ferida que me desafiava constantemente, testando minha determinação, minha paciência. Eu não podia culpá-la. Eu sabia que a confiança não se reconquista de um dia para o outro. Foi numa tarde particularmente difícil que Davi se aproximou de mim mais uma vez, com uma pergunta simples, mas que me atingiu em cheio. Você vai morar aqui com a gente agora, papai? Ele olhou para mim com uma inocência pura. E nesse momento, meu coração afundou. Como eu poderia dar uma resposta a isso? Eu queria tanto, mas sabia que Lina jamais permitiria que eu me mudasse para lá, sem antes ver se eu realmente poderia ser o pai que ele merecia. Olhei para Lina, esperando algum tipo de sinal. Ela estava na cozinha novamente, mas agora ela parou por um momento e olhou para nós. Davi, não é tão simples assim. O seu pai vai passar um tempo aqui, mas ele não vai morar com a gente por enquanto, ela disse, e eu vi a tristeza nos olhos dela. Ela realmente queria que Davi tivesse uma vida feliz, mas ela estava com medo de se deixar levar por novas promessas que poderiam ser quebradas. Davi pareceu entender. Ele não pressionou mais, mas eu senti o peso daquela pergunta. Ele já me aceitava como pai, mas eu ainda tinha que provar que podia ser mais do que apenas uma presença temporária na vida dele. Eu sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas algo dentro de mim me dizia que eu estava no caminho certo. Eu não ia desistir. Não agora que eu finalmente havia encontrado uma razão para lutar. Nos dias que se seguiram, o clima entre nós três era tenso, mas havia momentos pequenos e discretos de mudança. Quando Davi olhava para mim, eu sentia que ele estava começando a me ver como alguém em quem poderia confiar. Quando ele me ofereceu um pedaço de seu bolo de aniversário para eu provar, senti como se o primeiro passo tivesse sido dado. Não era muito, mas era mais do que eu jamais imaginaria no início. Eu sabia que as palavras sozinhas não seriam suficientes. Eu precisava mostrar, com minhas ações, que eu estava aqui para ficar, que eu estava comprometido com minha responsabilidade como pai. Eu estava começando a entender o que significava ser mais do que apenas um homem de negócios bem-sucedido. Ser pai, ser presente, ser alguém que meu filho poderia contar. E o caminho seria longo, mas eu estava pronto para seguir em frente, com Lina e Davi, ou sem eles. Eu não ia mais fugir. O tempo foi passando lentamente, e eu sabia que ainda estava no começo de uma jornada que seria cheia de desafios. Cada dia parecia trazer novas provas da minha decisão de me aproximar de Davi e tentar ser o pai que ele nunca teve. Lina, por outro lado, continuava firme em sua postura. Ela não me deixava entrar completamente na vida de Davi. Por mais que eu tentasse demonstrar, ainda havia um muro invisível entre nós, uma barreira que parecia intransponível. No entanto, algo tinha mudado em mim. Eu não era mais o homem obcecado pelo sucesso profissional, aquele que não se importava com nada além de alcançar o topo. Eu ainda tinha minhas responsabilidades na empresa, mas agora eu também tinha algo maior para me dedicar: o futuro de Davi, e mesmo que Lina ainda não confiasse em mim. Eu sabia que meu amor por Davi não seria falho. Não podia ser. Naquela manhã, depois de um café silencioso com Lina, decidi que era hora de dar o próximo passo. Davi estava na sala de estar, sentado no chão, com os brinquedos espalhados ao seu redor. Eu o observei por um momento, tentando entender quem ele era, quem ele se tornaria. Eu nunca tive a chance de acompanhá-lo enquanto crescia, mas agora eu queria mais do que tudo ser parte desse crescimento. Eu me aproximei devagar. Não queria invadir seu espaço. Ele ainda me via com um olhar desconfiado, mas algo me dizia que ele estava começando a me aceitar. Aos poucos. Oi, Davi. O que você está fazendo? Perguntei, tentando soar natural. Ele olhou para cima, me deu um sorriso tímido, e depois voltou a olhar para o brinquedo nas suas mãos. Estou fazendo uma casa de brinquedo. Minha mãe me ajudou a fazer uma. Mas acho que essa aqui vai ser muito maior. Ele disse com um entusiasmo inesperado, como se estivesse realmente investindo sua criatividade naquilo. Eu adorava brincar com essas coisas quando era criança. Falei, me ajoelhando ao lado dele. Posso te ajudar? Ele hesitou por um momento, mas logo assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele me entregou um pedaço de madeira e disse: aqui, esse é o teto. Vai ficar bem alto. Você vai ver. Era impressionante como ele já tinha
uma visão tão clara das coisas. Talvez eu tivesse perdido muito do tempo que poderia ter passado com ele. Mas naquele momento, parecia que estávamos construindo algo juntos. Não uma casa de brinquedo, mas uma ponte entre nós dois. Algo que pudesse começar a preencher o vazio que a ausência de anos causou. Durante aquele dia, passamos um tempo juntos, montando a maior casa de brinquedo que eu já tinha visto. Quando a tarde se aproximava, Davi me pediu para ver alguns livros de história em quadrinhos que ele tinha na prateleira. Eu aceitei. Embora o que eu realmente queria era conversar com Lina, eu precisava saber onde eu estava e o que ela pensava sobre minha presença ali. Eu não podia mais viver com a sensação de que estava invadindo o espaço dela. Precisávamos de um diálogo. Lina, precisamos conversar, eu disse, entrando na cozinha onde ela estava, cortando legumes para o jantar. Ela me olhou com uma expressão cansada, mas não negou o pedido. O que você quer conversar, Mateus? Ela disse, sem muito entusiasmo. Já não está claro o suficiente? Ela estava certa em estar cansada. A tensão entre nós ainda era palpável, e eu sabia que havia muito o que resolver. Eu estava em São Paulo há algumas semanas, e apesar de todos os esforços, a relação entre nós ainda estava distante, como se uma corda estivesse sempre sendo esticada ao máximo. Mas eu tinha que tentar mais uma vez. Eu não sei mais o que fazer, Lina. Eu tô aqui, mas não tô vendo uma forma de entrar realmente na vida de Davi. Não tô pedindo que você me aceite de volta, ou que as coisas sejam como antes. Só quero ser parte da vida dele. Ela parou de cortar os legumes e me encarou. A expressão dela suave, mas com a resistência de sempre. Mateus, você está esquecendo algo. Davi tem a vida dele. E eu sou quem cuida dele. Não posso simplesmente deixar você entrar como se fosse tudo fácil. Ele está crescendo, e não vai ser simples para ele entender tudo isso. Ele tem 6 anos, Mateus. Ele precisa de estabilidade. Eu não posso permitir que você entre e saia da vida dele assim, sem mais nem menos. Ele precisa de alguém que tenha compromisso. Eu engoli em seco. Eu sabia que ela estava certa, mas também sabia que se eu não tentasse agora, eu nunca teria uma chance. E o que eu estava tentando fazer não era apenas por mim. Eu queria ser um pai para Davi, não apenas um homem que aparecesse e desaparecesse quando tivesse vontade. Eu sei que você tem razão. Falei, sentindo o peso das palavras. Eu não sou o pai perfeito. E talvez eu tenha perdido a maior parte do tempo dele. Mas eu não vou desistir. Eu prometo que vou estar aqui, e farei de tudo para conquistar a confiança dele. E de você também. Não quero mais sair da vida de vocês. Ela suspirou e por um momento ficou em silêncio. Eu sabia que ela estava pensando, ponderando cada palavra que eu dizia. O silêncio era pesado, mas para minha surpresa, ela respondeu, com uma leveza que eu não esperava. Não posso prometer que vai ser fácil, Mateus, mas pelo menos você precisa entender que não vai ser só sobre você. Davi não vai? Aceitá-lo de imediato. Ele tem o direito de decidir quem ele quer por perto. Eu respirei fundo. Era um come. E eu sabia que, por mais que fosse difícil, essa conversa tinha sido o primeiro passo real para nós três. Talvez fosse a única maneira de reconstruir a confiança entre Lina, Davi e eu. Naquela noite, depois do jantar, Davi estava brincando com seus brinquedos na sala, enquanto Lina e eu nos sentávamos na cozinha para conversar mais um pouco. Ela parecia mais relaxada, mais disposta a me ouvir, mas ainda com um olhar cauteloso. Eu sabia que ela não confiava em mim completamente. Mas talvez isso fosse apenas o começo. Eu realmente pensei que você não voltaria, que você ia esquecer de tudo isso. Davi está acostumado com a minha presença, e agora você chegou. Ele vai se acostumar com você, mas por favor, Mateus, não faça promessas que não pode cumprir. Eu olhei para ela, sem saber o que responder. Era uma crítica, mas também uma oportunidade. Ela estava tentando me alertar, mas também estava dando uma chance. Eu não vou fazer promessas vazias, Lina. Eu só preciso de tempo. Não sou perfeito, mas dessa vez vou ficar. Ela me encarou por um longo momento, sem dizer nada. Então, de repente, ela se levantou e foi até a sala. Davi, já está na hora de dormir. Diga boa noite ao seu pai. Davi se virou e, com um sorriso tímido, me olhou. Eu nunca vou esquecer aquele sorriso. Era a primeira vez que ele me chamava de pai. Mesmo que fosse apenas uma formalidade. Mas era algo real, algo concreto. Era a primeira vez que eu sentia que estava começando a fazer parte da vida dele. Boa noite, pai, ele disse. De uma maneira simples,
mas que me fez sentir uma emoção indescritível. O me arroelei, levei a mão até sua cabeça e toquei seus cabelos. Boa noite, Davi, durma bem, filho. E naquele momento, tudo parecia possível. O que quer que o futuro nos reservasse. Eu sabia que eu estava pronto para ser o pai de Davi. Eu não sabia o que ia acontecer com Lina, mas eu estava disposto a lutar. Por Davi, por nós três. Os dias foram se arrastando, e a relação entre eu, Lina e Davi ainda estava longe de ser o que eu imaginava. Lina continuava firme, mantendo distância, protegendo Davi com unhas e dentes. Eu podia ver que ela estava começando a me aceitar novamente, mas ainda com grandes reservas. Cada olhar dela em minha direção carregava uma mistura de raiva, desconfiança e um fundo de esperança. Ela queria acreditar que eu poderia ser um bom pai, mas a dor do passado ainda era muito forte. E eu entendi isso. Não podia exigir que ela me perdoasse da noite para o dia. Com Davi, a situação era diferente. Ele era uma criança, e as crianças têm uma forma peculiar de enxergar o mundo. Não tinham a carga emocional do passado. E, embora ele não soubesse exatamente o que significava pai, havia uma curiosidade genuína em seus olhos, sempre que me via. Aos poucos, eu fui conquistando sua confiança, passo a passo, sem pressa. Cada pequeno gesto meu parecia ser um pequeno triunfo. A primeira vez que ele me ofereceu um pedaço de seu brinquedo como se fosse um presente. A primeira vez que ele me disse, "Bom dia, pai", sem que eu pedisse ou esperasse. Aqueles momentos se tornaram tudo para mim. Eu estava construindo algo com Davi menos algo real. Mas ao mesmo tempo, Lina ainda estava em constante conflito interno. Ela via as pequenas mudanças em Davi, mas também temia o que viria com a minha presença constante. Para ela, a principal questão era a estabilidade de Davi, e ela temia que minha presença fosse uma distração. Ou pior, uma promessa não cumprida. Eu entendi sua preocupação, mas também sabia que eu não podia simplesmente desaparecer de novo. Não dessa vez. Em um sábado pela manhã, depois de um café simples na cozinha, Lina me chamou para conversar. Era uma daquelas conversas que eu sabia que não seria fácil, mas era necessária. Davi estava no quintal, brincando com seus brinquedos. Lina parecia ansiosa, mas também determinada. Eu preciso saber onde isso vai nos levar, Mateus. Eu preciso que você me diga o que você realmente quer. Não podemos continuar assim, com essa incerteza. Eu e Davi precisamos saber se você está aqui para ficar, ou se vai voltar para o seu mundo lá fora. Lina falou de forma direta, sem rodeios. Ela estava cansada de esperar respostas. Eu respirei fundo. Eu sabia que essa conversa teria que acontecer em algum momento. Estávamos nos acomodando, mas ainda faltava uma base sólida. Eu queria que ela soubesse que eu estava comprometido de verdade, mas ao mesmo tempo, sabia que as palavras nem sempre eram suficientes. Eu estou aqui para ficar, Lina. Não porque as coisas ficaram difíceis entre nós, mas porque Davi precisa de mim. Ele tem direito de me conhecer. Eu cometi um erro enorme no passado, mas eu não vou deixar isso definir meu futuro com ele. Falei com firmeza, meus olhos fixos nos dela. Eu sabia que, se eu fosse fraco, ela não acreditaria em mim. Ela me olhou por um momento, como se tentasse medir a sinceridade nas minhas palavras. Finalmente, ela suspirou e balançou a cabeça. Você diz isso agora, mas e depois? Quando as coisas ficarem difíceis, quando Davi começar a crescer e perguntar por que você sumiu por tantos anos, eu não posso simplesmente ignorar o que aconteceu entre nós. Eu não quero que Davi sofra por causa de você. Ela não estava apenas preocupada com o que eu poderia causar em nossa relação. Ela estava falando como mãe, com um medo profundo de que eu pudesse falhar novamente. Eu não tinha uma resposta para ela, mas o que eu tinha era um compromisso genuíno. Eu sabia que ela não ia acreditar facilmente, mas eu tinha que provar, dia após dia. Eu não poderia prometer que seria perfeito, mas eu podia prometer que tentaria. Eu não posso apagar o que aconteceu, Lina, mas posso garantir que, a partir de agora, vou ser o pai que Davi merece. Ele vai crescer sabendo quem eu sou, sabendo que eu estou aqui para ele. E se você me der essa chance, eu vou provar que posso ser diferente. Lina olhou para mim, os olhos ainda cheios de ceticismo. Mas havia algo ali, talvez uma pequena fagulha de esperança. Ela não me respondeu imediatamente, mas me encarou por alguns segundos antes de falar. Eu não sei se estou pronta para confiar nisso de novo, Mateus. Eu não sei se Davi está pronto para isso. Ela fez uma pausa e então completou. Mas, se você realmente está disposto a tentar, se está disposto a ser presente na vida dele e não desaparecer de novo,
Eu posso te dar uma chance. Mas saiba que isso não vai ser fácil. Eu preciso ver ações, não só palavras. Eu senti um alívio ao ouvir aquelas palavras, mesmo sabendo que não seria fácil. Eu estava ciente de que, para Lina, o passado ainda estava presente, e que ela ainda precisava de tempo para digerir tudo o que aconteceu entre nós. Eu sabia que conquistar a confiança dela seria um processo longo, mas eu estava disposto a lutar por isso. Eu entendo, Lina. Eu sei que vai levar tempo, mas eu vou estar aqui para Davi e para você se me permitir. Eu respondi, com a sinceridade de alguém que não tinha mais nada a perder. Ela assentiu lentamente e se levantou. Então, como se a conversa tivesse sido um pequeno teste, ela pegou a mão de Davi e o chamou para entrar. Davi, venha para dentro, querido. O papai está aqui com a gente. Eu quase congelei ao ouvir ela se referir a mim como o papai na frente de Davi. Era uma pequena vitória, mas para mim foi um sinal de que ela estava começando a aceitar minha presença na vida dele. Davi entrou correndo pela porta, com os cabelos bagunçados de tanto brincar. Ele sorriu quando me viu e veio até mim. Papai, a gente vai fazer mais brinquedos? Eu fiz uma casa de brinquedo para você também, Davi falou com um sorriso aberto, entregando-me um pedaço de madeira como se fosse um presente. Eu olhei para Lina, que estava observando a cena, com um olhar atento, mas não mais tão rígido. Era como se ela estivesse começando a se acostumar com a ideia de que eu estava ali, tentando ser o pai de Davi. Ela não sorriu, mas não parecia mais tão distante. Não havia mais aquele bloqueio entre nós. Claro, Davi. Vamos fazer a melhor casa de brinquedo de todas, eu disse, com um sorriso genuíno. Era um pequeno passo, mas para mim, era um grande avanço. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito. Mas naquele momento, eu senti que algo dentro de mim estava finalmente se acertando. Eu não estava mais sozinho nessa jornada. Aquela noite, depois de jantar, Lina e eu nos sentamos no sofá, mais uma vez em silêncio. Davi já estava na cama, adormecido depois de brincar o dia todo. Eu olhei para Lina, sentindo o peso daquelas semanas, mas também uma sensação de esperança. Finalmente, tínhamos dado um passo na direção certa. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas eu estava disposto a seguir em frente, passo a passo ao lado dela. E de Davi. Ela me olhou, como se tentando encontrar mais alguma coisa, algo que pudesse me questionar ainda. Mas então ela simplesmente suspirou. Eu não sei o que vai acontecer, Mateus, mas eu tô começando a acreditar em você. Eu não sabia se era o começo de um final feliz, mas sabia que, pela primeira vez, em muito tempo, eu estava fazendo a coisa certa. Para Davi. Para mim? A manhã seguinte foi silenciosa, quase tranquila demais. Eu me peguei acordando cedo, um hábito que eu não tinha há muito tempo. O som do silêncio na casa de Lina era diferente de tudo o que eu já conhecia. No meu mundo anterior, o som das ligações, as reuniões de negócios e o zumbido constante de demandas profissionais eram a norma. Agora, eu estava diante de uma realidade completamente diferente. Eu olhava para a sala onde Davi ainda dormia e me dava conta de como a minha vida estava prestes a ser transformada para sempre. O que antes parecia impossível, agora estava diante de mim. E eu não queria desperdiçar essa chance. Levantei-me da cama, fazendo o mínimo de barulho possível. Fui até a cozinha, onde Lina estava preparando o café da manhã. Ela não parecia me notar de imediato, mas o clima entre nós estava mais leve, ainda que tenso. Ela estava começando a entender, assim como eu, que a única maneira de seguir em frente era dando um passo de cada vez. Bom dia, Mateus, ela disse, sem olhar para mim, mas com um tom menos rígido do que de costume. Ela estava começando a me aceitar novamente, mesmo que de forma sutil. Eu sorri, aliviado por ela não ter me ignorado. A presença de Davi, com seus risos e brincadeiras, tornava a casa mais viva. Eu sentia que estava começando a ser parte dessa vida novamente. Embora, em algum lugar dentro de mim, soubesse que ainda havia muito a conquistar. Bom dia, Lina, eu disse, sentando-me à mesa. Eu não sei como agradecer por me dar essa chance. Ela parou, por um momento, e, finalmente, olhou para mim com um olhar suave, quase como uma pequena concessão. Eu sei que você está tentando... Mateus, ela disse, com um tom de voz mais ameno. Mas você precisa entender que não é fácil para mim. Eu passei muito tempo tentando ser mãe e pai para Davi, e agora de repente você aparece... Não é simples. Eu sabia o que ela queria dizer. Ela havia feito tudo sozinha, e agora eu estava tentando entrar nesse espaço. A ideia de dividir esse papel não era fácil para ela. Mas por algum motivo, ela estava começando a acreditar que eu poderia ser um bom pai para Davi. Mas ainda não havia garantias.
Eu não podia simplesmente esperar que ela me aceitasse de imediato. Eu sei que não é fácil, mas eu estou aqui, e estarei para o que dar e vier, eu disse, olhando para Lina com seriedade. Eu não quero ser uma sombra na vida de Davi. Eu quero ser um pai real. Ela assentiu, e o silêncio se instalou entre nós por um momento. Mas ao invés de ser um silêncio desconfortável, foi um silêncio de aceitação. Naquela tarde, Davi e eu passamos mais tempo juntos, montando os brinquedos que ele adorava. Ele ainda estava se acostumando com minha presença, mas para minha surpresa, ele começou a me contar mais sobre sua vida, como se estivesse se abrindo para mim. Você sabia que eu gosto muito de futebol? Davi perguntou, olhando para mim com um sorriso, como se esperasse uma resposta entusiástica. Eu também gosto de futebol, Davi. Talvez possamos jogar juntos algum dia, eu respondi, tentando ser o mais animado possível. Ele sorriu, parecendo mais à vontade. Enquanto passávamos a tarde conversando e brincando, Lina observava de longe. Eu sabia que ela estava vendo cada movimento meu, cada tentativa de me aproximar de Davi, mas agora ela não parecia mais tão tensa. O sorriso de Davi era o maior sinal de que algo estava começando a mudar. No final da tarde, enquanto Davi estava no banho, Lina e eu tivemos mais uma conversa. Era uma conversa difícil, mas necessária. Eu vejo que você está começando a se aproximar de Davi. Lina começou, de forma mais tranquila, e isso me faz sentir que talvez você esteja realmente comprometido em ser o pai dele. Mas você sabe que não vai ser fácil, não sabe? Eu olhei para ela e, pela primeira vez, senti que talvez estivéssemos começando a entender um ao outro. Eu sei que não vai ser fácil, Lina, respondi, mas vou lutar por isso. Vou fazer o que for preciso. Lina respirou fundo, e parecia realmente refletir sobre minhas palavras. Eu não esperava que ela me aceitasse totalmente, mas qualquer pequeno passo já era um progresso. Eu não vou te prometer que vai ser simples. Mateus, ela disse, finalmente honrando-me com um pouco mais de confiança. Mas estou disposta a tentar para o bem de Davi. Aquelas palavras significaram mais para mim do que qualquer coisa. Eu não estava mais sozinho nessa luta. Lina estava começando a me dar uma chance, não a mim, mas ao que poderia ser, para o bem de Davi. A noite chegou, e depois de um jantar simples e tranquilo, Davi estava pronto para ir para a cama. Eu o levei até seu quarto, como qualquer pai faria. Quando ele se deitou, ele me olhou com os olhos grandes e curiosos. Pai, você vai ficar com a gente agora? Davi perguntou. Sua voz baixa, quase como se tivesse medo de que eu dissesse que não. Eu me agachei ao lado de sua cama, tocando suavemente sua cabeça. Sim, Davi. Eu vou ficar... Eu prometo que vou estar aqui para você, eu disse, tentando passar toda a confiança que eu tinha para ele. Ele sorriu, com um brilho nos olhos. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele murmurou. Boa noite, pai. Eu gosto de você. Aquelas palavras foram o suficiente para me fazer sentir que tudo estava valendo a pena. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento, tudo parecia certo. Eu estava exatamente onde eu precisava estar. Quando saí do quarto de Davi, encontrei Lina na sala. Ela estava olhando pela janela, mas quando me ouviu se aproximando, virou-se. Eu vejo que ele já te aceitou, Lina disse. Seu tom mais suave do que o normal. Mas ainda há muito para acontecer, Mateus. Eu sei disso. E você também sabe. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos em sintonia. Ela não me disse as palavras que eu queria ouvir, mas seus olhos falavam por ela. Davi estava começando a me ver como pai, e Lina estava começando a me ver como algo mais do que um homem que havia falhado no passado. Eu sei, Lina. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu não vou mais fugir. Ela sorriu de leve, e pela primeira vez, eu senti que a barreira que havia entre nós estava começando a se dissolver. Talvez não fosse perfeito, mas eu estava disposto a continuar tentando. Vamos ver o que o futuro nos reserva, ela disse. Sua voz tranquila, mas cheia de uma nova esperança. Eu sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas agora eu estava disposto a enfrentá-los. Por Davi, por Lina e por mim mesmo. Finalmente, depois de tanto tempo perdido, eu estava pronto para começar de novo.